Bom dia, tudo bem? Olá pessoal, olá imperadores. Mais uma madrugada, né? Hoje é 29 de 365. Vamos falar só 29, né? Hoje é o 29º dia. O foco é 365. De que, Silvestre? De levar a palavra até o Senhor e de ler a Bíblia nesses 365 dias. Mas o foco principal é levar para você a intenção e a memória que você nasceu para ser líder. Você nasceu para ser campeão. Você nasceu para ser governador, para ser imperador. Então, quando eu venho aqui nas madrugadas, eu venho para que o Senhor venha abrir o entendimento da nossa visão, abrir o entendimento da nossa liderança, sacrificar aqui o nosso tempo, o meu tempo ao Senhor, para que Ele venha nos encher de sabedoria, unção de paz, de tranquilidade. Dai-nos visão, que possamos ser um solucionador de problemas, né? Ontem a gente falou sobre os detalhes do Senhor, sobre a cerca à casa e ao povo, né? Falamos sobre o exemplo, né, que Moisés deu sobre intimidade com Deus. Como Deus quer ter pessoas que tenham intimidade com Ele. E na madrugada eu venho buscar aqui, né, para que você venha dar intimidade com Ele, para que a gente possa, pelo menos, ser digno de ouvir a palavra dele, que Ele possa nos falar a sua palavra, né? E nessa fé eu vou começar o dia de hoje fazendo a oração aqui para que Ele venha dar entendimento, venha trazer a gente aqui para que nós possamos sim continuar essa pregação aqui, essa palavra, né? Então, ó Pai amado e querido, em nome do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te peço, meu Pai, abre o entendimento, a sabedoria, a visão em relação acerca da tua palavra, meu Pai, para que eu possa entender, ler, interpretar a tua palavra e dar entendimento aos que estão do outro lado dessa live sobre a tua palavra, porque eu sei, Senhor, que a tua palavra é boa e agradável. Ó Pai amado, abre o entendimento, meu Pai, dai-nos sabedoria, meu Pai. Faça com que nós tenhamos intimidade com o Senhor, como Moisés teve, meu Pai. Fala conosco, meu Pai, na intimidade. Dai-nos visão, dai-nos o caminho. Isso eu te peço, meu Pai. Ó Pai amado, levanta os meus olhos para o céu, para que o Senhor venha, meu Pai, olhar agora, meu Pai, para a gente. Ô Pai amado, olhe para as pessoas que estão com depressão, com ansiedade, pessoas que estão com insônia, pessoas que estão passando por algum problema, pessoas que estão querendo se suicidar, ó Pai. Vai até elas e acalma o coração delas, meu Pai. Seja com elas. Ó Pai amado e querido, eu te peço. Dai-nos equilíbrio, meu Pai. Dai-nos sabedoria, meu Pai, para que nós possamos entender a tua palavra e transmiti-la do jeito que o Senhor quer. E que a partir de agora não seja eu falando nem lendo, mas seja o Senhor, através da minha boca, usando-a para que possa levar a teu povo, levar as pessoas o que o Senhor quer de fato, de verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Graças a Deus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos lá, imperadores. É muito simples agora a gente entender, né? Na verdade é muito complexo, mas simples. O que a gente tem que fazer? E a primeira pergunta é: quanto tempo você tem investido para orar ao Senhor, para levar os seus pensamentos ao Senhor durante o dia? Uma das coisas que os orientais fazem muito chama meditação. E a gente precisa meditar ao Senhor pelo menos um pouquinho durante o dia, né? E eu convido vocês a fazer essa meditação, para que o Senhor venha abrir o entendimento seu. Porque lembra, você nasceu para liderar. Você nasceu para ser campeão, para ser imperador.
e por algum motivo na vida, por problemas financeiros, sentimental, espiritual, você deixou de acreditar nisso. Mas você é imagem e semelhança do Criador. Se eu sou imagem e semelhança do Criador, poxa, tudo que é dele é meu. Então creia que você nasceu para governar, que você nasceu para imperar, que você é líder, que você nasceu para ser cabeça, não nasceu para ser cauda. E se você está passando por uma situação, creia que já deu tudo certo. Amém? Amém. Vamos lá então. Vamos dar continuidade à leitura, né? Hoje, né, eu tô um pouco com sono, porque essa noite tem dormido um pouco. Meu bebê tá fora do controle. Mas vamos lá em Êxodo, né, 33, no versículo 12. Moisés roga a Deus a sua presença. Moisés roga a Deus a sua presença. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faz subir este povo, porém não me deste saber quem hás de enviar comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, Dani, olá Dani, bem-vindo, tá? Então ele fala assim: agora pois achei graças aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhes disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graças aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Moisés está falando: olha, Senhor, se o Senhor de fato de verdade é comigo, então ande comigo de verdade, seja comigo de verdade. Mostre para o teu povo de verdade que o Senhor está comigo. Lá em 17, versículo 17, Moisés fala assim: Moisés roga a Deus o que lhe mostra a sua glória. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achastes graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu te compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. O Senhor falou a Moisés: você quer me ver? Tudo bem, só que se você me ver aqui nesse lugar, a minha glória te matará. Mas vamos fazer o seguinte: eu vou te colocar numa fenda de uma pedra, e vou colocar minha mão sobre você para que você não venha ficar cego nem morrer pela minha presença. Mas quando eu virar de costas, vocês vão poder ver a minha presença. Então, as segundas tábuas da lei. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebrastes. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, e ninguém apareça em todo o monte.
nem ainda ovelhas, nem gado se apacentam defronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-as pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem ali entre junto dele, e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e transgressões e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. E vista a iniquidade do pai nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou, e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é da dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Ou seja, Moisés, ele tinha um coração tremendo, né? Ele quebrou as tábuas da primeira vez, quando tinha feito o bezerro de ouro. Depois ele subiu de lá, pedindo para o Senhor para ficar com eles, aparecer no meio deles e andar com eles, se ele era realmente com ele, para que o povo pudesse realmente crer que o Senhor era Deus e Deus com ele. E lá em Êxodo 34, 10, Deus fez uma aliança e admoesta contra a infidelidade. Então disse: Eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo, farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os fariseus e os heveus e os jebuseus. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra, para onde vais, para que não se sejam por ciladas. Mas derribareis os seus altares, quebrarei as suas colunas e cortarei os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele, para que não faças aliança com os moradores da terra, moradores da terra. Não suceda que, em si, prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e coma dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses, faça que também os seus filhos se prostituem com seus deuses. Não fará para ti deuses fundidos. Acabou isso, não fará. O Senhor está dando agora séria briga com Moisés. Olha, eu serei contigo, mas não farás ninguém, nenhum deus. Eu vou destruir os heteus, os amorreus, os heveus, e aí vai. Mas nenhum deus mais serei permitido no teu meio. Lá em Êxodo 18, às 34, 18, as 3 festas. Guarda a festa dos pães asmos da Páscoa. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei no tempo indicado no mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Todo o que abre a madre é meu, também todo o teu gado, sendo macho o que abre madre de vacas e de ovelhos. O jumento, porém, que abrir a madre, resgatá-lo-ás com os cordeiros, mas se não resgatardes, será desnucado. Remirás todos os primogênitos dos teus filhos, ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, quer na arradura, quer na cega. Também guardarás a festa das semanas, que é das primícias da serra do trigo, e as festas da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, o Deus de Israel.
porque lançarei fora as nações de diante de ti e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para comparecer na presença do Senhor teu Deus 3 vezes no ano. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levado, nem ficará o sacrifício da festa da Páscoa da noite para o amanhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque segundo o teor dessas palavras, eu fiz aliança contigo e com Israel. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Ou seja, Moisés, ele tinha ficado 40 dias. Na verdade, lembra que eu falei ontem, né? 7 dias ele esperou o Senhor chamar ele. No 6º dia o Senhor chamou. Primeiro, Deus chamou para subir no monte. Subiu Arão e Ur até o pé do monte. Depois foi Moisés e Josué até aqui. Josué ficou aqui. E depois de 6 dias, o Senhor chamou Moisés para que ele viesse até o topo do monte. Chegando no topo do monte, Moisés ficou 40 dias e 40 noites. E o Senhor escreveu com o seu dedo todos os mandamentos e as leis. Porém, aconteceu quando Moisés desceu, o povo estava fazendo festa, contemplando um bezerro, porque eles pensavam que Moisés tinha morrido 40 dias e 40 noites sumido, fizeram um bezerro como Deus. Moisés revoltou, quebrou as tábuas, foi para cima, matou mais ou menos 3.000 homens e separou os que seguiam o Senhor. Porém, depois desse dia, Moisés subiu ao Senhor e clamou ao Senhor: Senhor, poxa, anda comigo para que eles possam ver que o Senhor é Deus comigo. O Senhor é Deus conosco, Deus do povo separado. Eu faço aliança contigo. E o Senhor agora não escreveu, mas Moisés escreveu os mandamentos. Moisés escreveu. E durante esses 40 dias e 40 noites ele não comeu nem água, nem bebeu água, nem comeu pão. Nem bebeu água. É forte, não é só o Senhor mesmo. Mas por que aguenta? Porque a palavra do Senhor ela é vida, ela é poderosa, ela alimenta, né? Lá em Êxodo 34, 29, fala assim: o rosto de Moisés resplandece. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, ou seja, parecia que estava brilhando, né? Parecia não, brilhava. Depois de haver Deus falado com ele, olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele. E Moisés lhes falou. Depois vieram também os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falava no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viram os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés a cobria de novo o rosto com o véu até entrar e falar com ele. Sara, seja bem-vindo, Sara. Olha que bacana, né? O cara foi falar com o Senhor e foi tão poderoso que o rosto dele ficou brilhante, vamos falar assim, brilhante. E era tão assim, incomodava tão as pessoas que as pessoas ficam com medo de chegar próximo dele. Assim, pô, esse cara tá com uma glória diferente. E aí o povo começou a observar que ele estava diferente. Então toda vez que ele terminava de falar com o povo,
Toda vez que ele falava com o Senhor, ele tirava o véu. E toda vez que ele ia perante o povo, ele cobria para que o povo conseguisse ver o rosto dele. Porque era tanto brilho que atrapalhava o pessoal olhar para ele. Então, ele colocava o véu. Isso é muito bacana, né? Então, aí você vai entender por que ele lidera a partir da unção divina, né? Isso é muito importante nós entendermos, né? A liderança através de uma unção. A liderança através de um legado, a liderança através de uma ordenança, né? O porquê que ele é líder, né? Quem instituiu a liderança dele? Não foi um homem, foi Deus que instituiu a liderança dele. Ele precisou se tornar um líder melhor. Ele teve aquelas, como eu falei anteriormente, algumas pessoas que ele fazia com que ele se tornasse um líder melhor, né? Lá em Êxodo 35 fala assim: o sábado. Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes: são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Trabalhareis 6 dias, mas o 7º dia vos será santo, o sábado, o repouso. Solene é o Senhor. Quem nele trabalhar morrerá. Não acendereis fogo e nem nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Lá no 35:4 fala: Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um, de coração disposto voluntariamente, e trará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Ou seja, trazam isso quando você chegar na presença do Senhor, não vai de mão vazia, leva alguma oferta. E ele estava falando o que pode ser de oferta, né? Hoje nós temos os valores financeiros, dinheiro, mas naquela época não tinha esse negócio chamado dinheiro, não tinha o start, não tinha... Era materiais, e os materiais era isso que eles davam, né? Como oferta. Isso foi o Senhor que falou lá no Monte Sinai com Moisés. Ele só estava simplesmente falando o que o Senhor falou com ele. Depois lá no 35:10 ele fala sobre os utensílios. Lembra que o Senhor é o Senhor dos detalhes, né? Ele fala em detalhes para ele o que tem que ser. Venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou: o tabernáculo com sua tenda e a sua coberta, os seus ganchos, as suas tábuas e as suas vergas, as suas colunas e as suas bases de arco, os seus varais propiciatório e o véu reposteiro, a mesa, os seus varais, todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro de iluminação e os teus utensílios e as suas lâmpadas, e o azeite para iluminação, o altar do incenso e os seus varais e o óleo da unção, o incenso aromático e o reposteiro da porta, a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e a sua grelha de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio e as suas colunas, e as suas bases e o reposteiro da porta do átrio, as estacas do tabernáculo e as estacas do átrio, e as suas cordas, as vestes dos ministérios para ministrar no santuário, as vestes santas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdote. Quando Moisés ficou 40 dias e 40 noites lá, ele estava escrevendo tudo que o Senhor falou de novo, porque o Senhor já tinha falado isso. E ordenou e deu habilidade a alguns filhos, né, naquela época, sabedoria para que pudesse fazer isso. Ele não só deu os detalhes de como ele queria, mas ele também capacitou pessoas para fazer isso. Então, quando o Senhor manda a gente fazer alguma coisa, eu não preciso ser capacitado, ele me capacita. Então, se eu não sei falar da palavra dele, fica tranquilo, ele vai me capacitar para que eu possa falar e fazer com que vocês e eu tenham entendimento sobre a palavra, porque não é eu que estou fazendo, é ele que está dando capacidade. Quando eu faço uma atividade que eu achava que eu não fazia, mas eu fiz, não é porque eu sou bom não, é porque ele me deu capacidade de fazer. E eu preciso dar oferta, agradecer ao Senhor por isso, né? Isso é muito importante, a gente reconhecer quem realmente que realmente vale, de valor, né? Lá em 35:20 fala assim: a prontidão do povo em trazer ofertas. É lógico, depois de tudo que tinha acontecido, o povo não tinha... Eu acho que o povo temia e tremia ao Senhor, né? Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração o moveu,
e cujo espírito impediu e trouxe oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem possuidor de estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, pelos de carneiro, tinta de vermelho e peles de animais marinhos os trazia. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze por oferta ao Senhor a trazia. E todo possuidor de madeira de acácia para toda a obra do serviço a trazia. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado: estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, e todas as mulheres cujo coração os moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, e os aromatas, o azeite para a iluminação e para o óleo da unção, e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, ao saber todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazer uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado, se fizeste por intermediário de Moisés. Então, olha que legal. O Senhor, ele ensinou, ontem eu expliquei, né? Falei aqui na palavra, que ele ensinou como fazer o óleo da unção. Ele ensinou alquimia a fazer, né? Alquimia a fazer, como faria o óleo. Ele deu detalhes de coisas que, quando a gente olha, a gente fala assim: o Senhor é o Deus de detalhes. E ele é detalhista demais. Por isso que cada um de nós tem uma identidade diferente. A nossa digital é diferente, porque ele é o Deus do detalhe. Ele coloca detalhes em tudo. E isso você precisa levar para você. Poxa, eu sou diferente. Eu sou um que foi feito por ele, porque eu tenho detalhes diferentes de qualquer outra pessoa. Essa diferença me dá um poder extraordinário. O poder da fé, de saber que eu sou único e que eu sou feito pela mão do Criador. Isso é muito importante a gente entender, entendeu? Né? E eu preciso entender e ter essa visão clara, que ele é o Deus do detalhe e que ele está aqui para me ajudar a cumprir o meu propósito aqui nessa terra. Mas eu preciso ter ouvido sensível ao que ele quer falar comigo. E para mim ter ouvido sensível ao que ele quer falar comigo, eu preciso meditar na tua palavra de dia e de noite, para que ele possa realmente falar no meu íntimo o que ele quer que eu faça, né? Lá em Êxodo 35:30, Deus chama Bezalel e Aholiabe. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá. Olha para você ver, e o Espírito de Deus os encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para a lapidação das pedras de engastes e para o entalho de madeira e para toda a sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem a ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e ao do bordador em estofo azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, e os do tecelão, sim, toda a sorte de obra, e elaborar desenhos. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Ou seja, o Senhor falou com Moisés lá em cima no monte que da família de Ar e de Ur, né, que Bezalel e Aholiabe seriam homens inteligentes, sábios, que o Espírito do Senhor desceu sobre eles e ia dar capacidade, capacitar eles. Mas além de dar capacidade, que eles também iam ser mestres, treinadores, ia treinar outros para que pudessem fazer com que isso continuasse. Como hoje tem pessoas que são mestres, que eles acham que são experts, capacitados, né? Não, quem capacita a gente é o Senhor que dá essa habilidade para a gente, para nós passarmos para o próximo que Ele nos ensinou. Isso é dom do Senhor, o dom que o Senhor deu para determinadas pessoas. Lá em 36:2, Êxodo 36:2, Moisés fala assim: Moisés entrega aos obreiros as ofertas do povo.
Moisés chamou a Bezalel e a Oliabe e de todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impediu a se chegar à obra para fazê-lo. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra da serviço do santuário, para fazê-la. E ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, deixando cada uma a obra que faziam, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem e mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que já tinha era suficiente para toda obra que se devia fazer e ainda sobrejava. Ou seja, a palavra foi tão poderosa que os homens começaram a trazer tanta quantidade que foi demais, que Moisés teve que falar assim: ô povo, para, não precisa mais de oferta, chega. A partir de agora eu não quero que vocês tragam mais, porque já tem demais para a construção da obra. Poderoso, né? Nós vamos ter tanto, mas tanto que vamos encher, dar tanto, que vai chegar um tempo e falar assim: chega, nós temos muito. E aí começa o transbordo. Poderoso. Em 36:8 fala assim: as cortinas do tabernáculo. Assim todos os homens hábeis entre os que faziam a obra fizeram o tabernáculo com 10 cortinas de linho retorcido, linho fino retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim, com querubins de obra de artista o fizeram. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas eram de igual medida. 5 cortinas eram ligadas uma a outra e outras 5 também ligadas para a outra. Fizeram laçadas de estofo azul na orla da cortina que estava na extremidade do primeiro agrupamento, e de igual modo fizeram na orla da cortina que estava na extremidade do segundo agrupamento. 50 laçadas fizeram numa cortina e 50 na outra cortina na extremidade do segundo agrupamento. As laçadas eram contrapostas uma a outras. Fizeram 50 colchetes de ouro, com os quais prenderam as cortinas uma a outra, e o tabernáculo passou a ser um todo. Fizeram também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Fizeram 11 cortinas. O comprimento de cada cortina era de 30 côvados e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas eram de igual medida. Ajuntaram a parte 5 cortinas entre si, e de igual modo os 6 restantes. E fizeram 50 laçadas na orla da cortina, que estava na extremidade do primeiro agrupamento. Fizeram também 50 colchetes de bronze, para juntar as tendas, para que viesse a ser um todo. Fizeram também de peles de carneiro 30 tintas de vermelho, e uma coberta para a tenda, e outras cobertas de peles finas. Êxodo 36:20 fala assim: a coberta da pele e as tábuas. E a coberta da pele e as tábuas. Fizeram também de madeira de acácia as tábuas para os tabernáculos, as quais eram colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas tinha 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes travados um com o outro. Assim fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, fizeram 20 delas para o lado sul, e fizeram também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma das tábuas para os seus 2 encaixes, e as 2 bases debaixo da outra tábua para os seus 2 encaixes. Também fizeram 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua, ao lado do tabernáculo para o ocidente. Fizeram 6 tábuas. Fizeram também 2 tábuas para os cantos dos tabernáculos de ambos os lados, as quais por baixo estavam separadas, mas em cima se juntavam. A primeira argola assim se fez com as 2 tábuas nos 2 cantos. Assim eram as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 debaixo de uma tábua e 2 debaixo da outra tábua. Fizeram também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 para as tábuas do tabernáculo do lado posterior, que olha para o ocidente. A travessa do meio passava ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Cobriram de
ouro as tábuas, e de ouro fizeram as suas argolas pelas quais passavam as travessas, e cobriram também de ouro as travessas. Tudo isso estava lá em Êxodo 25, 26, que vocês estão relendo aqui. Aquela hora foi o que o Senhor mandou. Aqui já era a obra sendo feita, né? O véu e o resposteiro, as colunas, está em Êxodo 26, 38, 37, aqui em Êxodo 36, 35. Fizeram também o véu, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino, retorcido com querubins, e fizeram de obra de artista. E fizeram 4 colunas de madeira de acácia coberta de ouro. O seu colcheito era de ouro sobre 4 bases de prata. Fizeram também para a porta da tenda um reposteiro e estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino, retorcido, obra de bordador, e as suas 5 colunas, e os seus colchetes, e suas cabeças, e as suas molduras cobriram de ouro, mas as suas 5 bases eram de bronze. A arca. Êxodo 25, 10 fala, mas aqui em Êxodo 37 fala assim: fez também Bezalel, a arca de madeira de acácia de 2 côvados e meio, era o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro as cobriu por dentro e por fora, e as cobriu e fez uma bordadura de ouro ao redor, e fundiu para ela 4 argolas de ouro, as pôs nos 4 cantos da arca, 2 argolas do lado dela e 2 argolas do outro lado. Fez também varais de madeira de acácia, as cobriu de ouro e meteu as varais nas argolas ao lado da arca, para se levar por meio deles a arca. O propiciatório, Êxodo 25, 17 e 22, mas esse aqui está em Êxodo 37, 6. Fez também o propiciatório de ouro puro de 2 côvados e meio, era o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro batidos, fez nas suas extremidades do propiciatório. Um querubim nesse propiciatório é tampa, na extremidade de uma parte de outra. Na extremidade da outra parte deu uma só peça. Com o propiciatário fez os querubins nas 2 extremidades deles. Os querubins estendiam suas asas por cima, cobrindo-as com elas o propiciatório, e estavam eles de faces voltadas um para o outro, olhando para o propiciatório. A mesa, Êxodo 25, 23, 30, e aqui está em 37, 10. Fez também a mesa de madeira de acácia, tinha um comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro cobriram e lhe fizeram uma bordadura de ouro ao redor também. E lhes uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe fez moldura ao redor na largura de 4 dedos. E lhes fez uma bordadura de ouro ao redor de molduras. Também lhe fundiu 4 argolas de ouro puro. E pôs as argolas nos 4 cantos, estavam os seus 4 pés. Perto de moldura estavam as argolas como lugares para os varais, para levar a mesa diante do povo, para andar diante do povo, né? Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro para se levar à mesa. Também fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos e os seus recipientes para incenso, e as suas galhetas e as suas taças em que se haviam de oferecer libações. Lá em 25, 31, 39, aqui em Êxodo 37, 17, diz assim, né? O candelabro. Fez também o candelabro de ouro puro, de ouro batido, e fez seu pedestal. A sua haste e os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam dos seus lados, 3 de um lado e 3 de outro. Numa haste havia 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices com formato de amêndoas na outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim eram 6 hastes que saíam do candelabro, mas no candelabro mesmo havia 4 cálices com formato de amêndoas, com 2 maçanetas e com suas flores. Havia outra maçaneta sobre 2 outras hastes que saíam dele, ainda mais uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saíam dele. Assim se fez com 6 hastes que saíam do candelabro. As suas maçanetas e as suas hastes eram do mesmo, tudo era de uma só peça. Obra batida de ouro puro. Também lhe fez 7 lâmpadas. E as suas espevitadeiras e os seus lhe fez 7 lâmpadas. E as suas espevitadeiras e os seus lhe fez lâmpadas, e as suas apagadores eram de ouro puro. Deu um talento de ouro puro, se fez candelabros com todos os seus utensílios. O altar e o incenso, para a gente terminar. Êxodo 37, 25, está em 31, 10, tá? Você vai rir. Então, estamos relendo porque lá foi o Senhor que falou, e aqui era a execução, tá bom? Então, temos que ler porque é a palavra, eu preciso ler.
Fez de madeira de acácia o altar de incenso, tinha um côvado de comprimento e um de largura, era quadrado e 2 de altura. Os chifres formavam uma só peça com ele. De ouro puro os cobriu, parte superior, as paredes e ao redor dos chifres. Ele fez uma bordadura de ouro ao redor. Também ele fez 2 argolas de ouro debaixo da bordadura de ambos os lados, e as fez nela se meterem as varais para se levar o altar de madeira de acácia. Fez os varais e os cobriu também de ouro. O óleo sagrado e o incenso santo. Êxodo 29, 37 e 29. Fez também o óleo santo de unção e o incenso aromático puro da obra da perfumaria. O altar do holocausto, 38. Também fez o altar do holocausto da madeira de acácia. De 5 côvados era o comprimento e de 5 largura. Era quadrado o altar e de 3 côvados de altura. Dos 4 cantos fez levantar-se 4 chifres, os quais formavam uma só peça para o altar, e o cobriu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, recipientes para recolher as suas cinzas, e pás, e bacias, e garfos, e braseiros, todos os seus utensílios de bronze o fez. Fez também para o altar uma grelha de bronze, em forma de rede ao rebordo do altar, para debaixo o qual chegava até o meio do altar. Fundiu 4 argolas para os 4 cantos das grelhas, e bronze para nelas se meterem os varais. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de bronze, e meteu as varais nas argolas, de um e de outro, lado a lado do altar, para ser levado de arco de tábuas o fez. A bacia de bronze. Êxodo 38, 8. Fez também a bacia de bronze com seu suporte da bronze e dos espelhos das mulheres que se reuniram para ministrar à porta da tenda da congregação. Vou parar aqui. Amanhã vai ser 30 de 365. Silvestre, por que você está relendo? Não estou relendo, não. Isso aqui é porque naquela época que eu estava lendo, antes de ontem, era o Senhor falando com Moisés. Aqui era o Moisés falando para o povo e o povo executando. E o que me chama a atenção aqui é que o povo, eles trouxeram tanto, mas tanto ouro. Cara, você já imaginou cobrir tudo de ouro? Cobrir tudo de ouro e tudo ter com muita excelência, muita quantidade. É muita quantidade para cobrir tudo isso de ouro. Mas o Senhor fez grandes coisas, né? E eu comecei hoje falando assim: Moisés lidera a partir da sua unção divina. Olha que bacana isso. Depois que Moisés despedaçou o primeiro conjunto de pedras dos mandamentos, o Senhor orientou para esculpir outras para substituir aquelas que ele quebrou. Quando ele leva o novo conjunto, sua face brilhava, tomada pela glória de Deus. A natureza e o caráter de Deus tinham começado a aderir a Moisés. Ou seja, já não era mais Moisés. O caráter do Senhor já tinha moldado Moisés ali. A glória tomou forma tão tangível que Moisés teve de usar um véu sobre a sua face. Porque não era possível mais olhar para ele e não ver tanto brilho. A glória do Senhor. Tremendo, né? Os israelitas perceberam a presença de Deus na liderança de Moisés e a unção divina para liderar. Outras pessoas descreveram sua liderança como ungida. O que significa ser ungido? Aqui se encontra uma maneira de compreender isso. Liderança ungida é caracterizada por, primeiro, eu vou escrever na descrição, mas a entenda. Primeiro, por carisma. Os ungidos usufruem de um senso de dotação que provém de Deus. Parece magnética, ou seja, eles atraem. Segundo, caráter. Pessoas veem a natureza de Deus em sua liderança. Elas confiam em você. Terceiro, competência. Você possui a habilidade de realizar o trabalho. Sua liderança produz resultados. 4, convicção. Sua liderança possui espinha dorsal. Você sempre defende o que é certo. Presta atenção. Nós precisamos entender que o Senhor ele não gosta das coisas mais ou menos. Durante muito tempo, eu fiz as coisas mais ou menos. E hoje eu entendo claramente como eu fui tolo. E ainda sou tolo, né? Porque o Senhor, ele não aceita nada mais ou menos. E isso aqui eu tô falando para vocês de coração aberto, para vocês entenderem aqui. Não é porque eu tô falando aqui, eu sou melhor que ninguém. Pelo contrário, talvez eu seja o pior de todos, eu não sei.
Mas eu sei que eu não sou digno, entendeu? E se eu tô falando aqui 3 horas da manhã é que o Senhor me incomodou a fazer isso. E eu creio, meus amigos, que a palavra do Senhor ela é verdadeira. E ela transforma. Isso está acontecendo comigo. A transformação dia após dia. E eu peço aqui que Ele venha me encher cada vez mais com seus dons para que eu possa transbordar na vida de outras pessoas. Não só na minha, mas nas vidas de outras pessoas. Para que Ele venha me encher, para que eu possa transbordar de uma certa maneira. Poxa, meu desejo é tão grande de poder transbordar na vida das pessoas que... se eu pudesse. Mas enfim, Moisés lidera a partir da unção divina. Então nós temos que buscar essa unção divina. E essa é a unção que nós temos que buscar. Amanhã nós vamos dar continuidade, tá? Nós vamos falar amanhã vai ser o 30º dia, vai completar um mês que eu estou aqui falando todo dia às 3 horas da manhã. Amanhã nós vamos falar sobre o povo fazendo o átrio reposteiro, a remuneração das coisas do tabernáculo, vamos falar sobre as vestes do sacerdote, os utensílios do tabernáculo completado. Vamos terminar o Êxodo, tá? Vamos terminar o Êxodo. E vamos comentar sobre essa, né, a unção que Deus deu a Moisés e a presença do Senhor no tabernáculo, que vai ser tremenda. Amanhã nós vamos terminar Êxodo e vamos finalizar aqui amanhã. Não sei se amanhã é 31, não sei se 30 ou 31 esse mês aqui de abril, mas nós vamos acabar amanhã Êxodo, tá bom? Então, irmãos, nós vamos orar, imperadores, porque eu creio que o Senhor está aqui, tá bom? Ó Pai amado e querido, eu te peço, meu Pai, muito obrigado, Senhor. Atende as nossas orações, as nossas súplicas, o nosso entendimento. Dai-nos sabedoria, Senhor, para que nós possamos ser capacitados para liderar, meu Pai, transbordar na vida das pessoas, meu Pai. Dai-nos essa unção, mostra essa unção para nós, meu Pai. Capacita para que nós possamos ter essa unção divina que Moisés teve, Senhor. Mostra o caminho, meu Pai. Faça com que nós sejamos ser humano melhor. Ó Pai amado e querido, eu clamo a Ti pela misericórdia, Senhor. Proteja-nos com o Seu capacete da justiça e da salvação, meu Pai. Com a Tua couraça da justiça, meu Pai. Coloque-nos na nossa mente, meu Pai, o que devemos realmente fazer no nosso dia a dia. Dota-nos, meu Pai, com sabedoria e entendimento, como o Senhor fez com aqueles homens que fez as obras da arte da Tua tenda. Coloque sabedoria na nossa mentalidade para que nós possamos transbordar na vida de outros, meu Pai. O mundo hoje, meu Pai, é um mundo perdido, mas nós clamamos a Ti, transborda no nosso negócio, para que os nossos negócios possam transbordar na vida daqueles colaboradores que estejam lá, Senhor. Façam que eles sejam abençoados, para abençoe a nós, para que nós possamos abençoar eles, meu Pai. Abre a nossa visão, o nosso entendimento. Traga clientes para todos, meu Pai. Ó Pai amado e querido, eu clamo a Ti pela misericórdia. Eu clamo a Ti pela nossa família, pela família das pessoas que estão aqui, Senhor. Eu clamo pelos que estão com depressão, pelos que estão com ansiedade, pelos que estão com insônia, pelos que estão com vontade de suicidar, ó meu Pai. Proteja, livra do mal, tira essa mentalidade ruim da cabeça dele, acalma o coração deles. Isso eu te peço, Senhor. Ó Pai amado e querido, acalma o nosso coração, Senhor, e seja conosco, hoje, amanhã e para sempre. Livra-nos do homem sanguinário, da bala perdida, meu Pai. Livra-nos de todo mal, nós e nossa casa e os nossos que estão conosco. Oh Pai amado e querido, eu entrego a minha vida e a vida da minha família em Tuas mãos. Seja conosco e a vida de todos aqueles que estão ouvindo e assistindo essa live. Senhor, nós amamos o Senhor. Queremos agradar o Senhor cada dia mais. Que o Espírito Santo venha nos encher, hoje, amanhã e para sempre. Pai, se for da Tua permissão que amanhã eu venha concluir esse capítulo do Êxodo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado. Imperadores, fica com Jesus. Amanhã tem mais. Amanhã vamos completar o capítulo do Êxodo. Vamos finalizar o Êxodo e vamos iniciar Levíticos, tá bom? Um beijo no coração. Tchau, tchau. Fica com Jesus e até amanhã.